Fundamentos matemáticos da computação, lógica proposicional, criação de fórmulas. Agora que sabemos a definição de fórmulas, podemos criar fórmulas. Vamos dar uma olhada no livro-texto. No livro-texto, temos o exemplo 1.1. Se utilizarmos o símbolo P10.000 e aplicarmos a regra número 1, criaremos uma fórmula válida. O exemplo C é mais interessante, pois ele aplica a regra 3 utilizando os símbolos proposicionais P e Q para gerar a fórmula que está selecionada na tela. Vamos dar uma olhada em outros exemplos. Agora utilizarei a minha definição de alfabeto e de fórmula para criar novas fórmulas. Vamos começar com a regra mais simples. Vou pegar a regra 1. Todo símbolo proposicional é uma fórmula, então eu venho no meu alfabeto, escolho um símbolo proposicional, vou escolher o R, por exemplo. Então R, e R já é uma fórmula. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso imaginar um símbolo e eu vou chamar ele de φ, então eu vou usar a letra φ do alfabeto, e agora eu vou falar que esse símbolo φ ele é igual ao símbolo proposicional R. Então, se eu me perguntar, φ é uma fórmula? Então, basta eu ver que o φ ele é, na verdade, um símbolo proposicional, que é o símbolo R, e assim, φ também é uma fórmula. Repare que estou utilizando uma letra maiúscula do alfabeto grego para fazer referência a um símbolo do alfabeto da lógica proposicional. Assim, o papel dessas letras maiúsculas é referenciar símbolos da minha linguagem. Essas letras também podem fazer referências a fórmulas, e isso dependerá do contexto. Vou fazer mais uma fórmula. Agora utilizarei a regra de número 2. Todo símbolo de verdade é uma fórmula. Então eu pego e venho no alfabeto da lógica proposicional, escolho um símbolo de verdade, vou escolher o sigma, e isso já é uma fórmula. Também posso fazer o seguinte, eu posso criar uma letra do alfabeto grego, vou usar psi, e vou atribuir o símbolo sigma. E aí, se eu me perguntar, φ é uma fórmula? Então basta eu ver que ela é um símbolo de verdade, então pela regra 2, ela é uma fórmula também. Agora eu criarei uma fórmula um pouco mais complexa utilizando a regra 3. Ela me diz, se φ é uma fórmula, então pontuação, seguido deste símbolo de lógica, seguido daquela fórmula, seguido de um símbolo de pontuação, também é uma fórmula. Então eu não preciso ficar restrito a φ, eu não preciso pegar só esse símbolo φ. Na verdade, ele é um gabarito. Então eu vou pegar aqui o meu R, que eu já sei que ele é uma fórmula, vou utilizar aquele símbolo do conectivo lógico e vou utilizar os símbolos de pontuação. Ou seja, utilizei a regra 3 sobre um símbolo que já é uma fórmula, e aí eu criei novamente uma fórmula. Então, para ficar bem claro como funciona esse esquema de gabaritos, então eu tenho φ, e aí ele faz referência a um símbolo proposicional R, eu aplico a regra 3, então se φ é uma fórmula, olha, R é uma fórmula. Então, eu utilizando pontuação, conectivo lógico, φ, fechando o meu parênteses, que é um símbolo de pontuação, então isso é uma fórmula válida. Utilizei uma fórmula válida, cheguei em uma fórmula válida pela aplicação da regra. Mas, se eu estiver prestando atenção, na verdade abre parênteses, o meu conectivo lógico, quem que está dentro do meu φ? Quem que o meu φ faz referência? Meu R. E aí eu fecho o meu pontuação, fecho o meu parênteses, e aí eu tenho uma fórmula válida, como a gente já sabia a partir dessa observação aqui.
Usar esse sistema de gabaritos pode parecer um pouco mais complexo, mas vamos dar uma olhada agora na regra 4. Então, eu não vou usar o sistema de gabaritos e vou só pegando coisas ali do meu alfabeto a partir de símbolos que já configuram uma fórmula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu símbolo proposicional P, então, vou pegar aqui P, vou utilizar, pela regra 4, esse símbolo aqui. Aí eu vou pegar um outro símbolo proposicional R, por exemplo, e vou fechar os meus parênteses dos dois lados, né? E aí, isso obrigatoriamente é uma fórmula válida, porque P é uma fórmula válida, R é uma fórmula válida, tá igualzinho, tá na forma que a regra 4 manda, então ele é uma fórmula válida. Mais uma vez, agora utilizando a regra número 6. Então eu preciso ter duas fórmulas. Então eu vou pegar e vou utilizar a regra 1, todo símbolo proposicional é uma fórmula. Vou lá e escolho um símbolo proposicional. Vou escolher o quê? Então, na regra 6 eu preciso ter duas fórmulas válidas. Então eu vou pegar a regra 2 que cria uma fórmula válida, todo símbolo de verdade é uma fórmula. Então eu vou pegar o lambda. E aí, na regra 6, eu tenho esse conectivo lógico, que é uma seta. Vou pegar ele e desenhar aqui, e vou cercar de parênteses. E assim, como aqui eu já tenho uma fórmula válida, aqui eu tenho uma fórmula, se eu apliquei a regra 6, eu só posso gerar uma fórmula. Então agora vem onde esse gabarito se torna uma aplicação mais interessante, porque eu quero criar uma fórmula maior, mais complexa. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e fazer com que φ seja igual a essa fórmula que a gente já sabe que é válida, e eu posso pegar ψ, que eu sei que é igual a essa fórmula que já é válida, e aí eu venho e escrevo assim, φ, e vou aplicar a regra de número 7. Então, vou fazer essa seta para os dois lados. Ψ. Bom, está na forma da regra de número 7. Só faltou os parênteses. Então, é uma fórmula válida. Mas observe que, na verdade, φ, quem que é? Ele é, abre parênteses, P, conectivo lógico, R, fecha parênteses. Aí depois eu tenho a minha seta para os dois lados. E aí eu tenho ψ. Mas quem que é ψ na verdade? Ψ é, abre parênteses, Q, conectivo lógico, lambda, fechei o meu parênteses e tenho que observar que existe um fechamento de parênteses após cada um dos símbolos. Então, o que eu quero deixar bem claro é que eu estou usando um símbolo para representar vários símbolos. E aí fica bem claro a aplicação de um conjunto de regras indutivas para construir fórmulas mais complexas. E aí, agora que eu sei definir fórmulas, corretas, eu posso me perguntar o seguinte, tá, mas seria possível eu fazer a seguinte fórmula? Seta, P, símbolo do conectivo lógico, Q. E aí, se eu tentar verificar se isso surgiu através das regras da minha definição da fórmula na lógica proposicional, eu vou ver que isso não tem como chegar nesse resultado, né? Elas não se encaixam nessas regras, né? Se você olhar aqui nas definições que eu tenho que ter como verdadeiras, eu não consigo chegar aqui. E assim, essa não é uma fórmula na lógica proposicional. Olha, o P pode até ser uma fórmula. O Q pode até ser uma fórmula. Mas entre P e Q não existe esse conectivo lógico aqui no meu gabarito. Então, é fato que isso não é uma fórmula. Mais um último exemplo
de fórmula, então eu vou apagar essa página. Então eu vou criar uma sequência de símbolos que estão presentes no alfabeto da lógica proposicional. Abre parênteses, um símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo, fecha parênteses e fecha parênteses. E aí eu vou me perguntar, esse cara é uma fórmula na lógica proposicional? Então eu olho aqui e vejo, olha, eu consigo agrupar ele, essa cadeia de símbolos aqui, que está entre parênteses, e eu vou atribuir um símbolo para ela, φ. Agora eu vou olhar essa outra cadeia que está entre parênteses aqui e eu vou atribuir ψ. Tá, então beleza. Então se eu olhar, isso seria a mesma coisa que eu escrever, abre parênteses, φ, o mesmo conectivo aqui, ψ, fechei meus parênteses. E olha, isso daqui está presente aqui na minha definição de fórmula, mas especificamente na regra de número 5. Agora eu preciso me preocupar, será que φ é uma fórmula? E será que ψ é uma fórmula? Então eu vou lá e vou olhar quem é φ. Então φ é, abre parênteses, P, conectivo lógico, símbolo proposicional, fecha parênteses. Olha, P é um símbolo proposicional, é uma fórmula válida. R é um símbolo proposicional, é uma fórmula válida. Bom, parece que foi aplicada a regra de número 6. Olha, duas fórmulas válidas gerou essa mesma fórmula, ou seja, é uma fórmula válida. Agora eu preciso me preocupar com quem? Com ψ. Então agora eu venho e olho para ψ. Mas ψ é quem? Então eu olho que ele é um abre parênteses, um conectivo, outro conectivo e um fecha parênteses. Quando eu for me perguntar se isso foi obtido através da aplicação dessas regras, eu vou ver que não se encaixa em lugar nenhum. Logo, esse cara não pode ser uma fórmula na lógica proposicional, ψ também não pode e esse cara também não pode. Se eles não são fórmulas, esse cara, consequentemente, não é uma fórmula. E assim, a primeira sequência não pode ser uma fórmula na lógica proposicional. Então é isso. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.